Bem-vindos ao canal Palavra que dá vida ao homem. Hoje nós estamos aqui mais uma vez ao vivo aqui conversando com vocês. Nós teríamos uma live que seria ontem, mas não foi possível, tivemos um imprevisto, um contratempo. E aí eu passei aqui hoje para conversar com vocês. O tema que eu queria abordar com vocês é um tema muito conhecido, muito simples inclusive, mas que gera polêmicas, né? Sempre que é abordado. Nós temos alguns hinos ou temos alguns pregadores que de vez em quando falam sobre esse tema e abordam esse tema, e algumas dúvidas sempre ficam pairando no ar, né? Sempre ficam ali circulando na cabeça do povo, na mente do povo, e resta assim sempre uma dúvida. Mas vamos lá. O que eu queria conversar com vocês? Promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus morre ou não morre? Quem tem promessa de Deus vive para cumprir a promessa ou ele pode morrer antes da promessa se cumprir? Quem tem promessa de Deus está imune à morte, está imune às adversidades, ele está imune ao fracasso, ou pode acontecer alguma coisa que pode impedi-lo de receber a tão chamada, a tão sonhada promessa. Bom, primeiro eu queria esclarecer com vocês o conceito de promessa. Promessa é aquilo que alguém promete para alguém no sentido futuro, com a intenção de presenteá-lo de alguma forma com o cumprimento daquilo que foi prometido, né? Está aí ao vivo aí a minha irmã Rebeca, para quem não conhece. Está aí o nosso amigo Sérgio Roberto, seja bem-vindo. E a promessa de Deus, irmãos, ela é feita para todos que assim se enquadram dentro da graça de Deus. Mas a promessa, ela pode ser cumprida ou ela pode não ser cumprida. Isso é o que a gente vai ver hoje, tá certo? Então, para que a gente tenha uma noção básica, a pergunta é: Deus faz promessas? Sim. Deus ele faz promessas, muitas promessas na verdade, e quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar inúmeras promessas que Deus fez aos seus mais variados servos, né? Muitas promessas que Deus fez. Então veja só, Deus faz promessas? Sim. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, em Gênesis 12:7, Deus aparece a um homem chamado Abraão, né? Gênesis 12:7 diz assim: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: Sai da tua descendência, a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então veja que Deus aparece ao velho Abrão, antes de se tornar Abraão, de fato, e faz a ele uma promessa. Qual era essa promessa? Era que de Abraão, um senhor já de idade, Deus levantaria uma grande nação e faria dele um povo inumerável, como a areia do mar e as estrelas do céu. E Abraão, ele creu nessa promessa de Deus e ele sai da terra de Ur dos Caldeus debaixo dessa promessa. Ele sai junto com aquilo que ele tinha, com sua esposa, leva também seu sobrinho, e ele vai em busca dessa promessa, ele vai atrás dessa promessa, crendo que Deus era poderoso o suficiente para cumprir esta promessa. Então Abraão sai. Só que quando Deus chama Abraão, ele era um homem já de 75 anos de idade. Sarai, sua mulher, que ainda não havia mudado o nome para Sara, já era também de avançada idade, e a Bíblia vai registrar que Sara era estéril. Sara não gerava filhos, Sara não podia ter filhos. Mesmo diante dessas adversidades humanas, Abraão sai juntamente com tudo que ele tem e vai para a terra designada por Deus em busca de uma promessa. E aí o que vai acontecer? Nós vamos perceber que no longo do caminho Abraão teve várias dificuldades. E aí Deus também vai aparecer para Abraão e vai fazer a ele uma outra promessa. Qual é a outra promessa que ele vai fazer? Ele vai dizer em Gênesis 15:13: Então o Senhor falou a Abraão: Sabe
com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Isso Deus estava falando referente ao período que o povo de Israel iria passar escravo no Egito, que foram 400 anos, ali quando José ele é governador do Egito e leva a sua família. A Bíblia vai dizer que se levantou um faraó que não conhecia a história de José, nem a sua família, nem os seus feitos, e ali o povo se torna escravo por 400 anos. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala dessas duas promessas, a gente vai perceber que Abraão não viu o cumprimento nem de uma nem de outra. Quando Deus fala para Abraão que o povo dele ia ser escravo durante 400 anos, Abraão não tinha mais vida, Abraão já tinha morrido. Ele não viu isso acontecer. Quando Deus fala para Abraão que através dele Deus ia levantar uma grande nação, Abraão também não viu isso acontecer, mas ele acreditava que Deus faria isso. Então observe que há promessas que Deus faz, mas que eu não a recebo, eu não a vejo acontecer em vida. É impossível para mim ver essa promessa acontecer. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão creu nas promessas de Deus e creu naquilo que Deus falou. Então, Deus cumpre as promessas? Sim, ele cumpre as promessas. É claro que ele cumpre as promessas. Se a gente olhar para o livro de Números, no capítulo 23 e o verso 19, nós vamos encontrar lá a seguinte expressão: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e não faria? Ou acaso ele prometeria e não cumpriria? Tudo que Deus fala, ele cumpre. Tudo que Deus anuncia, ele realiza. Tudo que Deus profere, acontece. Ele não deixa nada pela metade. É diferente de mim. Talvez alguém fale comigo hoje e eu prometa alguma coisa para amanhã. Gente, eu erro, eu esqueço, eu falho. Então, perceba que ao comparar a lembrança divina com a lembrança humana, é claro que sempre haverá falhas nas lembranças humanas. Eu erro, eu esqueço, eu falho. Talvez alguém se esqueceu de você e não esqueceu por maldade, não esqueceu porque é ruim. Esqueceu porque são inúmeras coisas que acontecem no nosso dia a dia. Tem o fator do tempo, tem o fator da ocupação, tem o fator de uma série de coisas que colaboram para que em algum momento alguém se esqueça de alguma coisa. Mas Deus não. Ele nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele é Deus. Prometendo, ele cumpre, ele realiza. Pode demorar aos meus olhos, né? Pode parecer muito longe aos meus olhos. Por que aos meus olhos? Porque todo aquele que recebe promessa, irmão, tem pressa de ver o cumprimento da promessa. Se você tem um filho e você promete a ele alguma coisa, o teu filho tem pressa em receber o que você prometeu. Então essa pressa, ela é natural, ela é da nossa humanidade. Mas Deus, ele não trabalha no relógio humano, ele trabalha no relógio divino. Então, a promessa que ele fez não é no tempo que eu quero receber, é no tempo que ele determinou para que ela aconteça. É diferente. Então, nós vamos ver que Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa como a areia da praia. Abraão viu? Não viu. Nós vamos ver que Deus prometeu a Abraão que o povo dele seria escravo na terra do Egito. Abraão viu? Não viu. Por que ele não viu? Porque ele não viveu tempo suficiente para ver. Mas ele creu em tudo aquilo que Deus falou e tudo aquilo aconteceu. Então nós vemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Seja bem-vinda aí a nossa amiga Priscila. Sejam bem-vindos aí. Nosso amigo Tiago Batista está aí também ao vivo com a gente. Muito bem, está aí o nosso amigo Edmax Dias também, louvado seja Deus, e nós estamos falando sobre promessas. Quem tem promessa de Deus, realmente ele morre sem a promessa se cumprir? Né? Às vezes a gente vê pregadores pregando e dizendo assim, quem tem promessa de Deus não morre, e na verdade, morre. Quem tem promessa de Deus não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir, e na verdade, morre. Por quê, irmão? A promessa não faz de você um imortal, tá certo? A promessa, ela tem o seu cumprimento em vários sentidos. E aí é o que a gente vai entender. Mas imagine o seguinte, imagine que Deus aparece a você e diz a você que você vai ser um grande pregador, que você vai ser um grande homem de Deus, usado no ministério da palavra.
Se você não estuda a Bíblia, se você não se esforça, se você não conhece nada, não tem como você ser um grande pregador. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que entre os discípulos de Cristo e Paulo havia uma diferença muito grande. Essa diferença era dada em quê? Por que Paulo escreveu 13 epístolas? Por que Paulo era tão versátil? Por que Paulo era tão usado? Porque Paulo era muito instruído. Então, Deus usa mais quem tem mais condições de ser usado. Ele não tinha como fazer com os outros discípulos o que ele fez com Paulo, porque os outros não tinham tanto conhecimento como Paulo tinha. Então, cada um é usado por Deus dentro das suas possibilidades. Se você quer ser um grande pregador, se você quer ser um grande cantor, para louvar a Deus, primeiro conselho que eu te dou: aprenda o playback, ensaie, faça aula de canto. Ah, mas Deus prometeu. Deus prometeu, ok. Mas você, campeão que recebeu a promessa, precisa se movimentar, precisa agir. Não vai cair do céu, não. Tá certo? Então nós vamos ver que essas duas promessas, conforme a gente viu, Abraão não viu acontecer, mas ele acreditou que Deus iria fazer. Se ele ia estar vivo ou não, é outra história. Então nós vemos lá em Números que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus também, ele não falha em nenhuma das suas promessas. Ele não falha em nenhuma das suas promessas. Quando a gente olha o livro de Josué, no capítulo 21 e o verso 45, diz assim: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Então veja que Deus ele não esqueceu de nenhuma das promessas que ele fez à nação de Israel. Todas se cumpriram, todas foram realizadas. Embora que o tempo passou, embora que os séculos passaram. Quer ver um exemplo disso? Gênesis 3,15. Deus tem ali a primeira profecia acerca do nascimento de Cristo, quando ele coloca a inimizade entre a mulher e a sua descendência e anuncia que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aquilo ali foi uma profecia em Gênesis. O cumprimento dela foi lá no Novo Testamento. Quantos séculos se passaram? Adão não viu isso acontecer. Eva não viu isso acontecer. Os profetas não viram isso acontecer. Os homens e mulheres de Deus não viram isso acontecer. Mas todos acreditavam que Deus em algum momento haveria de restaurar o homem de volta à presença de Deus de alguma forma. Era esse cumprimento que eles morreram crendo, mas não viram. Se você olhar Isaías, ele vai profetizar 700 anos antes do nascimento de Jesus, e ele vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías não viu aquilo. Eis que a virgem conceberá. Isaías não viu aquilo, mas Isaías acreditava na promessa da redenção. E a promessa da redenção, ela aconteceu. Então veja que a promessa de Deus, dependendo da promessa, não significa dizer que eu estarei vivo para o cumprimento dela. Abraão recebeu em vida alguma promessa de Deus? Sim. Qual foi a promessa que ele recebeu? O nascimento de Isaac. O nascimento de Isaac. Né? Então deixa eu falar uma coisa interessante para vocês. Às vezes, a promessa de Deus ela parece que está demorando além daquilo que você imaginava. Então o que, que acontece? Alguém inventa de dar uma ajudinha para Deus. Quando a gente olha para a história de Abraão, a gente vê que Abraão se aperreou. Ele ficou incomodado e ele disse: Deus, eu não tenho filhos. E quem está na minha casa é o mordomo Eliezer. E Deus reafirma com ele a aliança e diz: não ele, mas aquele que sair da tua entranha, aquele que sair de você, ele será o seu herdeiro. Abraão vai ouvir a voz de Sara, que encontrou um jeito de realizar a promessa de Deus, que é fazendo Abraão deitar-se com Agar, para que através dessa união nascesse o herdeiro da promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa da sua ajuda para realizar o que ele prometeu. Deus não precisa da sua ajuda para fazer o que ele disse que ia fazer. Deus precisa apenas que você fique na sua posição, no seu lugar e aguardando o agir dele. Deus não precisa que você o ajude. Deus precisa apenas que você seja obediente. Já dizia Jesus e já dizia também o profeta Samuel: melhor é obedecer do que sacrificar. E Abraão inventa de ajudar Deus, deita-se com Agar e a história todo mundo conhece. Nasce Ismael. Ismael não era filho da promessa. Ismael não era filho da aliança de Deus. Ismael
era filho do improviso de Abraão, de Sara e de Agar. Observe que em nenhum momento Deus aprovou esse relacionamento extraconjugal de Abraão. Em nenhum momento Deus deu o aval para que Abraão fizesse isso. Por quê, irmão? Porque Deus age no impossível. Deus age naquilo que o homem não tem condições de agir. Deus opera naquilo que o homem não tem condições de realizar. Então, a partir dali é que Deus vai dizer a Abraão: este filho seu, Ismael, ele não vai herdar aquilo que eu te prometi. O herdeiro será Isaque. Por quê, irmão? Porque Isaque é o filho da promessa que Deus havia feito para Abraão, que de Abraão e de Sara, sua mulher, que era estéril e avançada em idade, geraria vida, geraria filho. Muito bem, aí o nosso amigo Edmax Dias está dando ali um oi pra gente. Se quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade também para perguntar, tá certo? Vou dando sequência aqui, mas qualquer pergunta vocês podem ir colocando aí que a gente vai tentando responder dentro do tema. Então, a que conclusão a gente chega? Quem tem promessa de Deus, morre ou não morre? Como você já deve ter percebido, morre, né? Então, Abraão morreu sem ver a grande nação. Abraão morreu sem ver o povo hebreu formado. Abraão morreu sem ver a terra prometida. Abraão morreu sem ver muitas coisas daquilo que Deus falou acontecerem. Mas ele morreu crendo na promessa, acreditando que Deus realizaria tudo aquilo que Deus havia falado. Sabe por quê, irmão? Porque fé, ela é assim. Hebreus 11 vai dizer: porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Então ele sabia que mesmo que ele não visse, mesmo que ele não alcançasse, mesmo que ele não enxergasse, Deus era poderoso para realizar, e Deus não faria a maldade de não realizar, porque ele é diferente de mim que sou homem. Eu prometo e esqueço, eu prometo e não cumpro, eu falo e não faço, mas Deus promete e cumpre, Deus fala e faz, Deus promete e acontece, porque ele é Deus. Ele não tem falha, nem sombra de variação de dúvida, tá certo? Então vamos lá, para a gente ficar com um embasamento e isso ficar comprovado, vamos ver, por exemplo, o livro de Hebreus no capítulo 11, no versículo 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que versículo extraordinário. O versículo diz que eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe. Eles viram a promessa, eles ouviram a promessa, mas eles não alcançaram a promessa. Veja, por exemplo, Abraão não viu o povo dele se tornar uma grande nação. Isaac não viu o povo se tornar uma grande nação. Jacó não viu o povo se tornar uma grande nação. Veja que exemplo fantástico. José, quando ele morre no Egito, ele diz assim: quando vocês forem embora dessa terra, levem os meus ossos. José morreu. E esta profecia dos ossos, essa promessa dos ossos, se cumpriu com José morto. Ele não viu, ele não estava lá, ele já havia morrido. E assim foi feito. Raquel não viu o sonho do filho se realizar. Adão e Eva não viram Cristo nascer. Então observe que esses são exemplos de promessas que foram feitas e que o povo não viu. Mas o povo creu. O povo acreditou. O povo sabia que essas promessas elas seriam cumpridas, independente deles estarem presentes para ver, porque aquele que havia prometido era fiel, era santo, era justo. Está aí a colaboração da Rebeca com o versículo que a gente acabou de ler, Hebreus 11, 13. Então isso é uma narrativa bíblica verídica, real, verdadeira. Eles não viram essas promessas acontecerem. Eles não viram essas coisas chegarem.
mas eles sabiam que Deus era poderoso para realizar. Eles sabiam que Deus era poderoso para agir. Eles acreditavam que Deus realizaria milagres, prodígios e maravilhas, porque Deus não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Talvez você tenha recebido uma promessa e talvez você esteja incomodado porque essa promessa não aconteceu. Talvez Deus disse que você ia ser um grande homem de Deus usado na pregação. Talvez Deus disse que você seria um grande homem de Deus que iria viajar o mundo anunciando o Evangelho. E talvez você não viu nada disso acontecer. Mas aí também temos uma pergunta. Será que você está enquadrado dentro da promessa? Será que você tem andado conforme a promessa? Veja que Deus faz uma promessa a Abraão e para que Abraão se enquadre dentro dessa promessa, Deus diz: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai para uma terra que eu vou te falar. Vai para uma terra que você ainda não sabe, mas eu vou te dizer onde é que ela fica. E Abraão vai. O que é isso? Ele recebe a promessa e ele se enquadra dentro da promessa e ele caminha em direção à promessa. Ah, eu quero ser um pregador. Você lê a Bíblia? Você estuda a Bíblia? Você tem o esforço de pesquisar alguns textos da Bíblia? Você tem um estudo diário? Você tem um aproveitamento bíblico para poder ensinar? Porque no nosso meio cristão, irmãos, a gente vê que a gente tem um problema gigante dentro das igrejas. Qual é o problema que a gente tem? É que os homens divinizam tudo ou diabolizam tudo. Exemplo, tem gente que diz: a lâmpada queimou, foi o diabo. O som queimou, foi o diabo. A igreja está devendo, foi o diabo. E não foi, irmão. A lâmpada queimou porque ela queima. O som queimou porque ele tem prazo de validade. Foi mal administrado, foi mal conduzido, não tinha aterramento. Entendeu? Então são coisas que acontecem, não foi o diabo. Ah, eu fui comprar o gás, eu dei R$100, o cara se enrolou e me deu 80 de troco. Olha, Deus é bom. Não, irmão, Deus não é bom não, você que é mal. Vá devolver o dinheiro do rapaz, porque ele vai pagar a diferença no final do dia. Não foi Deus. Então, dentro dessa visão que existe, de que tudo ou tudo é Deus, é que acontecem os equívocos. Deus prometeu que você ia ser um grande cantor, se esforce, meu irmão. Como assim, meu irmão, me esforçar? Ele não prometeu? Ele prometeu, mas você tem que aprender que dentro da promessa há uma condição. Para que você seja um grande cantor, você tem que conhecer o hino, o playback, você tem que aperfeiçoar a sua voz, você tem que aperfeiçoar a sua forma de trabalhar os louvores, você tem que ver o hino que dá para a sua voz, o que não dá para a sua voz. Você tem que se enquadrar dentro desse mundo todo que vai conduzir você àquela promessa. Você não vai dormir indigente e vai acordar dono do mundo, não. Você não vai dormir sem saber pregar e vai acordar renomado, não. A caminhada começa de baixo. Começa devagarinho. Um passo de cada vez. Um degrau de cada vez. Mas saiba que vocês são herdeiros da promessa. Promessa de vida eterna, promessa de batismo, promessa de dons espirituais, promessa de salvar vidas através do seu ministério, através da sua vida, através da sua evangelização. Você é herdeiro de inúmeras promessas. Quer ver uma promessa boa que todo mundo se esquece? Tem uma promessa na Bíblia que é fantástica. Ela diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Aí hoje você tem 2 filhos em casa, você diz assim: vai, João, comprar pão. Aí o João diz: não, manda Joaquim, eu já fui. Os filhos não querem mais obedecer, os filhos não querem mais honrar, os filhos querem ser os pais, os filhos querem mandar na casa. Como é que vai ser herdeiro dessa promessa? Como é que vai se prolongar os dias sobre a terra se ele é desobediente? Como? Parou para pensar? Parou para refletir? É isso que acontece hoje. Vou repetir.
Deus não precisa da sua ajuda para cumprir a promessa na sua vida. Deus não precisa que você se movimente, que você faça plano. Deus não precisa que você articule. Deus não precisa que você planeje. Deus precisa apenas que você se enquadre dentro da promessa. Deus precisa apenas que você viva debaixo da promessa. Deixa eu te dizer com todas as letras bem devagarinho. Seja obediente. Não adiante o seu relógio. Não crie formas, não busque meios. A promessa virá, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu é justo. Quem prometeu é santo. Quem prometeu é verdadeiro. Quem prometeu é fiel. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu posso te dizer, não que você será imortal após receber a promessa de Deus, mas que Deus fará tudo o que for bom e melhor para que você continue caminhando nos caminhos do Senhor. Eu sei que o cumprimento da promessa, ele é lento, ele é dolorido, ele machuca. Entre você chegar na promessa que Deus fez e você sair do ponto que você está, nesse espaço há um trajeto. Esse trajeto é sofrido, é pesado, é dolorido, mas creia que Deus vai te guardar, vai te proteger e vai te abençoar. Que Deus te abençoe, no nome santo, bendito e amado de Jesus. Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz, que Deus abençoe.